Oi, pessoal do sexto ano. Espero que vocês estejam bem, que estejam todos passando bem aí. Agora eu quero fazer com vocês a correção dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem do caderno de atividades suplementares. É esse daqui que está aparecendo na fotinha. Então vai lá, pega o seu caderno de atividades suplementares e acompanha comigo essa correção. Certinho? Então vamos lá. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: vocês devem ter reparado, à medida que vocês faziam, que eram muitos exercícios. Aqui nesse vídeo eu não consigo comentar com vocês todos os exercícios. Então eu separei alguns, aqueles que eu achei que vocês poderiam ter mais dificuldade na hora de fazer, de interpretar, enfim, por ter palavras diferentes, para a gente poder fazer juntos. Mas, em anexo aqui a essa aula, você vai encontrar o gabarito do primeiro capítulo, do segundo capítulo e do terceiro capítulo. Então, você vai conseguir ver se você acertou ou se você errou as questões. E se ficou alguma dúvida, se ficou alguma dúvida de alguma questão que eu não falei aqui, você não entendeu o gabarito, me manda via SAS Conecta que a gente conversa e tira suas dúvidas, ok? Então vamos agora para o primeiro capítulo, as atividades do primeiro capítulo. Abre aí. Primeira questão, vamos corrigir ela. É um textinho que está aqui, um textinho que fala sobre a Anne Frank, um textinho da Anne Frank. É realmente inexplicável que eu não tenha deixado de lado todos os meus ideais, porque eles parecem tão absurdos e impossíveis de se concretizarem. Mesmo assim, eu os conservo, porque ainda acredito que as pessoas são boas de coração. Simplesmente não posso edificar minhas esperanças sobre alicerces de confusão, miséria e morte. Vejo o mundo gradativamente se tornando uma selvageria. Escuto o trovão se aproximando cada vez mais, o que nos destruirá também. Posso sentir o sofrimento de milhões, e ainda assim penso que tudo irá se corrigir, que essa crueldade também terminará. Enquanto isso, preciso adiar meus ideais, para quando chegarem os tempos em que talvez eu seja capaz de alcançá-los. Ok, quem foi a Anne Frank? Ele está falando aqui para você na questão. Anne Frank foi uma adolescente judia cuja família foi perseguida pelo regime nazista no período da Segunda Guerra Mundial. Então, existiam pessoas ali em alguns países na Europa que perseguiam outros tipos de pessoa por conta da sua descendência, por conta da sua família, por conta da sua prática religiosa, enfim. Durante o período em que sua família esteve escondida em Amsterdã, ela registrou seus sentimentos, desejos e temores. Então, a Anne Frank fazia parte desse grupo de pessoas que foi perseguida durante a Segunda Guerra Mundial e ela escreveu um diário, ela escreveu algumas coisas que ela estava sentindo ali. Enquanto fonte histórica, o diário utilizado por Anne Frank pode ser visto como verdade absoluta do que ocorreu na época, não, porque a gente não pode pensar que aquilo que a Anne Frank registrou era a verdade absoluta. Na verdade, era o ponto de vista dela sobre aquilo que estava acontecendo, sobre o que ela estava vivendo. Um registro relevante para a investigação do período. Relevante é a mesma coisa que importante. E sim, pode ser considerado um registro importante. C. Então, essa aqui até agora está melhorzinha. C. Um vestígio não científico a ser desconsiderado. A gente não desconsidera fontes históricas assim do nada. Então, é um vestígio importante que deve sim ser considerado. D. O documento oficial para análise daquele período. Oficial seria se ele fosse o único que a gente pudesse olhar e confiar, enfim, não era. Existem outros documentos. E E. Uma pista falsa inventada por uma adolescente. Não é falso, são os sentimentos dela. Então, a resposta correta é a letra B. Próxima questão que eu quero corrigir com vocês é a questão número 2, certinho? Então, vamos continuar lendo aqui comigo. Leia atentamente o texto a seguir. O mundo e o país de 1808, por óbvio, não são os mesmos de 2008. Ao longo desses 2 séculos, o Brasil passou de colônia a império e a república. A imprensa, a opinião impressa de uma única pessoa, virou mídia de massa, grupos empresariais, profissionais especializados, enfim. Esse texto está falando que existiam modificações que aconteceram no Brasil e outras coisas que permaneceram ao longo dos anos. O texto traz uma análise histórica, pois aborda elementos de ruptura, ou seja, aquilo que mudou, e continuidade, aquilo que continuou existindo na sociedade brasileira. Apresente características de continuidade e de ruptura no trecho anterior.
Se você olhar para esse trecho, ele vai falar que ao longo dos séculos o Brasil passou de colônia, então aqui temos uma ruptura, império, outra ruptura, república, outra ruptura. As formas de governo do Brasil, elas se modificaram com o tempo, mas a imprensa, ela continua existindo, não é? Então ela é um exemplo de continuidade. Ok? Vamos para a questão número 11, tem um textinho aqui, vamos ler comigo. Talvez nunca na história do homem tenha se compreendido tanto todas as grandes e pequenas diferenças que podem constituir o ser humano, auxiliados que somos hoje pelas ciências diversas que se debruçam sobre o assunto. Talvez também nunca se tenha exposto e discutido tanto tais diferenças, quaisquer que sejam sua natureza. No entanto, tudo isso tem servido pouco, ou pelo menos muito lentamente, para que os homens reconheçam genuína e legitimamente a naturalidade de tais diferenças e passem a não temê-las, ignorá-las, rejeitá-las, desrespeitá-las. Nessa contemporaneidade em que há busca constante por liberdade, por emancipação e por alforria, nesse mundo em que quase todos podem exercitar o direito de sair às ruas, postar na internet e unir-se para gritar pelo que querem ou não querem, nas mais diversas áreas da vida, como se justifica ainda a intolerância com o outro, em tudo que ele pode trazer de diferente? Esse texto ele tem algumas palavras que são difíceis de entender, mas ele é um texto que fala sobre intolerância. Intolerância é quando eu olho para uma pessoa e eu não aceito o jeito dela de ser diferente do meu. Eu não aceito a religião dela porque ela é diferente da minha. Eu não aceito a forma de se alimentar dela porque ela é diferente da minha. A forma de vestir porque é diferente da minha. Isso é intolerância. O texto reflete ainda como ocorre muita intolerância e rejeição àquilo visto como diferente, apesar de haver mais debate sobre o respeito à diferença na atualidade. Então, a gente sempre tem intolerância com aquelas coisas que a gente considera diferentes, especialmente diferentes de nós. Por isso que eu falei, uma forma diferente de vestir, gostos diferentes em relação ao alimento, deuses diferentes dos nossos. Então, tá aqui. Com base no trecho anterior, de que forma o conhecimento histórico pode contribuir para uma visão mais tolerante? Pode contribuir à medida em que a gente aceita e entende a diferença, entende como as pessoas hoje têm culturas, hábitos e valores diferentes. Então, à medida que eu entendo como isso surgiu, eu consigo aceitar e não ter um comportamento intolerante. Eu consigo ter um comportamento mais tolerante, um comportamento de uma pessoa que olha para o outro com um olhar não acusador, mas um olhar de entender, de aceitar aquilo que ele tem de diferente de mim. Vamos agora para o segundo capítulo. Tem duas questões que eu quero comentar com vocês, que estão lá no seu segundo capítulo. A questão número 6 e a questão número 7. A questão número 6 tem um textinho, vamos ler ele comigo. Nas sociedades humanas que possuem animais domésticos, eles alimentavam mais gente de quatro maneiras distintas, ao fornecer carne, leite e fertilizante, primeiro, ajudando a arar a terra. Então, aqui, ó, fornecer carne, leite, fertilizante e ajudando a arar a terra. Em primeiro lugar, e de modo mais direto, os animais domésticos tornaram-se a principal fonte de proteína animal para as sociedades, substituindo a caça, ou seja, as pessoas elas começaram a se alimentar da carne dos animais que eles mesmos cultivavam. A domesticação dos animais contribuiu para a afirmação da vida sedentária, somando-se à revolução provocada pelo florescimento da agricultura. Como a domesticação dos animais auxiliou no processo de sedentarização? Um dos motivos que fazia com que o ser humano precisasse se mudar de um lugar para o outro era a busca por alimento. Então, se esse meu ser humano ele consegue ter um alimento próximo a ele, ele consegue criar o alimento e não ter que andar para caçar, ele se transforma em um ser humano sedentário. E outra coisa, não adianta nada eu querer ter um rebanho de ovelhas se eu pego as minhas ovelhas e deixo elas soltas e vou andar para outro lugar. Não resolve. Então, o fato de eu criar animais, ele garante a minha sedentarização, ele implica na minha sedentarização, porque eu não posso deixar os meus rebanhos lá soltos à torta e à direita. Eu preciso cuidar dos animaizinhos. 7. As técnicas de caça são outro exemplo dessas diferenças. Os neandertais geralmente caçavam sozinhos ou em pequenos grupos. Os sapiens, por outro lado, desenvolveram técnicas que se apoiavam na cooperação entre dezenas de indivíduos e talvez até mesmo entre bandos diferentes. Um método particularmente eficaz
era cercar um rebanho inteiro de animais, como cavalos selvagens, e então acossá-los em um desfiladeiro. Então aqui a gente tem uma diferença. Enquanto os neandertais eles caçavam sozinhos ou em pequenos grupos, os Homo sapiens eles entenderam que eles precisavam uns dos outros para conseguir fazer a caça mais eficiente. Porque imagina comigo eu tentando caçar um búfalo, um bicho gigante, enorme. Eu, enquanto ser humano sozinho, vou acabar sendo morto por esse bicho. Mas se eu tiver pessoas me ajudando e eu tiver cooperação, a gente junto consegue caçar. Então, aqui, ó, no trecho anterior, Harari, que é o autor do trecho, argumenta que o Homo sapiens se diferenciava dos neandertais em suas técnicas de caça, recorrendo a outras estratégias. E quais eram essas diferenças? Foi aquilo que eu falei: os neandertais viviam, caçavam sozinhos ou em pequenos grupos, e os sapiens eles se apoiavam na cooperação entre várias pessoas para fazer a sua caça dar certo. Para a gente encerrar, vamos agora para o capítulo 3. Quero falar para vocês aqui. Vamos lá, primeira questão. Tem um mapinha e aqui tem uma seta falando sobre as rotas, certinho? Que rotas são essas? São as rotas que indicavam o povoamento, por onde as pessoas teriam passado para conseguir povoar a América. Então aqui está o Estreito de Bering, aqui estão pessoas vindo de barquinho, então são as possíveis rotas de povoamento da América. E a letra B, que é o motivo de eu querer comentar essa questão com vocês. A paleoantropologia é o estudo científico dos fósseis dos hominídeos. Então vamos lá. Paleo tem a ver com fósseis e antropologia tem a ver com seres humanos. Então, o estudo dos fósseis dos primeiros hominídeos. Levando em consideração o mapa anterior, argumente, ou seja, apresente os motivos dos conhecimentos da paleoantropologia estarem em permanente mudança. Quais são esses motivos? A gente pode pensar que, à medida que o tempo passa, eu consigo encontrar novos vestígios, porque isso é uma característica muito comum da ciência, do conhecimento científico. Ele se transforma à medida que o tempo passa. A gente tem uma transformação do conhecimento científico, a gente tem descoberta de novas técnicas, descoberta de novos fósseis e assim por diante. E outra coisa que provoca essa mudança é o fato do acesso a esses fósseis ser algo muito complicado. Assim, são coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. É muito difícil encontrar esses fósseis. E quando encontra, fazer pesquisas, enfim. Então, é uma tarefa complicada. E, por fim, para a gente encerrar, leia um trecho a questão número 5 do capítulo 3. Leia o trecho da entrevista com Nied Guidon. Como o homem teria chegado à América? As descobertas no parque ajudam a desvendar esse segredo? Estamos fazendo análise do DNA dos esqueletos encontrados na região. Esse trabalho está em processo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Comparando-se esse DNA com o encontrado em restos humanos em outras partes do continente, poderemos estabelecer uma teoria. Minha hipótese é a de que houve várias entradas, presta atenção nisso, várias entradas por diversos caminhos, inclusive pelo mar, em várias épocas diferentes. O homem saiu da África e se espalhou pelo mundo. É um absurdo achar que o continente foi povoado somente pelo Estreito de Bering. Outro indício forte de que houve vários caminhos e levas migratórias é a grande variedade linguística encontrada entre os povos indígenas da América, ou seja, o fato dos povos indígenas falarem línguas diferentes. Explica as diferenças da teoria de Nied-Guidon para as demais e como a pesquisadora busca comprová-las. Então, essas diferenças estão aqui, ó. Segundo a teoria de Nied-Guidon, houve várias entradas pela América por diversos caminhos, inclusive pelo mar de barquinho, e em épocas diferentes. E uma das formas que a gente pode comprovar isso é devido ao fato de que os povos indígenas da América falam línguas diferentes. Certinho, meninos? Se ficou alguma questão que eu possa ajudar vocês, me fala, não deixe de falar. Deus abençoe e dê para vocês uma semana com bastante tranquilidade, cheia do amor de Deus, em nome de Jesus.